Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Você que é aluno do nosso nono ano, pega seu material. Vamos aprender hoje um pouco mais sobre átomos e elementos químicos. A gente vai entender um pouco mais sobre como que funciona a estrutura atômica. Vamos lá para a nossa aula? Nós estamos falando sobre átomos e elementos químicos e hoje nós vamos entender a organização dos elétrons no átomo, tá? Para a gente entender isso aí, nós temos que lembrar dos modelos atômicos que nós já vimos, né? Nós vimos o modelo de Dalton até o modelo de Rutherford-Bohr, né? Niels Bohr, ele pegou o modelo atômico de Rutherford e ele, digamos assim, melhorou. Ele pegou algumas lacunas que estavam em aberto sobre esse modelo e conseguiu formular teorias através de experimentos que justificavam. Por exemplo, você já parou para pensar por que o elétron não cai quando ele está girando ao redor do núcleo do átomo? Pois é, essa explicação a gente conseguiu obter através do modelo atômico de Niels Bohr, onde ele observou que o átomo ele é provido sim das partículas subatômicas, o próton e o nêutron estão sim no núcleo do átomo, o elétron está realmente na parte externa, na eletrosfera, só que a eletrosfera ela não é desorganizada. Niels Bohr ele elaborou todo um estudo que provou que a eletrosfera ela é provida de níveis de energia e que existe uma atração que o núcleo promove entre ele e o elétron. Lembram que nós falamos que o próton é positivo? Pois é, e o próton está lá no núcleo do átomo, então a gente pode dizer que o núcleo de um átomo ele é carregado positivamente. E essa carga positiva faz com que o elétron se mantenha atraído em relação ao núcleo. Até aí é até fácil, né? Se você for parar para pensar, a primeira eletrosfera que está ali pertinho do núcleo vai ter a atração pelo núcleo e a gente consegue imaginar o elétron girando ali ao redor. Mas e aquelas eletrosferas que estão mais distantes do núcleo? Como que aquele elétron se mantém lá? E é isso que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje. Somente como que o elétron está organizado no nosso átomo. Então vamos lá? Bom, de acordo com o modelo de Rutherford-Bohr, os elétrons eles giram em torno do núcleo, né? Isso em orbitais diferentes. Então, o modelo proposto por Rutherford, juntamente com a aprimoração feita por Niels Bohr, ele nos deu um átomo onde no núcleo nós temos os prótons e os elétrons, né? Elétrons não, nêutrons. E os elétrons estariam aqui, né? Carga negativa, girando ao redor do núcleo. Mas e aí? Como que esse elétron gira ao redor desse núcleo? Bom, na química existe a explicação de que o elétron ele se encontra em orbitais, né? Orbital vai ser a região de maior probabilidade de você localizar um elétron. Cada orbital que nós conhecemos tem a capacidade máxima de agrupar 2 elétrons por vez. Então, se uma camada eletrônica tem um orbital apenas, ela vai ter a capacidade máxima de 2 elétrons. Esses orbitais, eles têm raios diferentes e estão em distâncias variadas do núcleo. Então, a gente vai ter um tamanho de orbital diferente para cada distância que eles estão do núcleo. Para você ter uma ideia de como que funciona, a gente conheceu lá as camadas. Vocês são cientes de que o átomo tem camadas eletrônicas. Só que essas camadas elas não são desorganizadas, pessoal. O que nós temos que ter em mente? Que as camadas elas são formadas por orbitais que estão à mesma distância do núcleo do átomo. Então, o primeiro orbital, ele está ali numa distância fixa do átomo. Ele é a nossa primeira camada, né? A camada K. A camada L,
ela já tem uma maior quantidade de orbitais e todos esses orbitais estão na mesma distância em relação ao núcleo. Aí vem a próxima camada, que tem a sua quantidade específica de orbitais e também estão numa distância igual, todos eles igual em relação ao núcleo. Então, cada camada eletrônica é formada por um conjunto de orbitais. Esses orbitais nós chamamos na química de subníveis. Nós vamos ter lá os subníveis de energia ali dentro. Por quê? As camadas eletrônicas, elas são os nossos níveis de energia. Quantos níveis de energia nós temos então? Cri, 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 cri. Se nós temos 7 camadas, nós vamos ter 7 níveis de energia. Os subníveis é que vão estar ali representados pela quantidade de orbitais que existem dentro das camadas. E é isso que a gente vai ver agora para entender um pouquinho como as camadas são formadas. Nós precisamos entender como que funcionam os subníveis. Vamos lá? Orbitais dos subníveis. Bom, galera, se você já teve a curiosidade de ver o diagrama de distribuição eletrônica, você vai observar que nós trabalhamos na distribuição 1s2, 2s2, 2p6, que são as distribuições que ocorrem das camadas em subníveis de energia. Cada camada tem a sua quantidade de subníveis e cada subnível vai ter a sua quantidade específica de orbitais. Então, o primeiro e mais baixo subnível, o mais simples, é o subnível S. Ele apresenta um único orbital, o qual comporta no máximo 2 elétrons. Então, vamos raciocinar. Bom, a camada K, ela tem só um subnível, que é o subnível S. Esse subnível S comporta no máximo um orbital. Esse orbital vai caber somente no máximo 2 elétrons lá dentro. Então, a gente pode dizer que a camada K, ela comporta no máximo 2 elétrons. Eu tenho que ter obrigatoriamente 2 elétrons lá dentro? Não. Por exemplo, o hidrogênio, ele tem só um elétron. Então, se eu for fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio, eu vou ter um S1. Então, eu tenho só um elétron no orbital S. Lógico, eu vou ter só um elétron na camada K para o hidrogênio. Os demais elementos da tabela periódica, todos terão a primeira camada, que é a camada K, preenchida com a sua capacidade máxima, que é 2 elétrons. Mas nós temos mais subníveis. O subnível P. O subnível P, galerinha, ele apresenta 3 orbitais. Então, se cada orbital comporta 2 elétrons, ele vai comportar no máximo 6 elétrons. Então, nós temos aqui, ó, a representação. Quando você for preencher, você sempre vai colocar primeiro em pezinho as setas, apesar de que alguns livros trazem a representação errada, né? Depois que você preencheu cada orbital com um elétron com a setinha para cima, aí você vem preenchendo com a setinha para baixo, ok? Então, você preenche primeiro todos os orbitais disponíveis com a setinha para cima. Cada seta dessa está representando um elétron e depois você vem preenchendo com as setinhas para baixo. Subnível D. No subnível D, nós temos a presença de 5 orbitais, ou seja, no máximo 10 elétrons. Subnível F, ele apresenta 7 orbitais. Então, aqui nós vamos comportar no máximo 14 elétrons. Esses são os subníveis que nós temos, que nós trabalhamos hoje na nossa distribuição eletrônica, tá? Subnível S, subnível P, D e F. O F é o que vai comportar a maior capacidade de elétrons, que são 14 elétrons, porque ele apresenta 7 orbitais. Então, as camadas. Bom, como eu já falei, as camadas eletrônicas, elas são um conjunto de orbitais que estão na mesma distância do núcleo. Então, se a gente fosse pegar aqui o cálcio como exemplo,
o número atômico dele é igual a 20, então ele tem 20 elétrons para serem distribuídos, e aí a gente distribui cada um em sua camada de acordo com a capacidade máxima delas. As camadas eletrônicas, elas são identificadas por letras K, L, M, N, O, P e Q. Em muitos livros, quando a gente fala em nível, né? A gente fala camadas eletrônicas ou níveis eletrônicos. Quando a gente fala em nível eletrônico, a representação é diferente. Aí a gente usa, no caso, a representação numérica, de 1 a 7. Essa camada aqui, ó, a primeira camada, ela comporta apenas um orbital, então ela tem só um subnível, que é o subnível S. Ela vai ser a camada de menor energia, porque ela está mais próxima do núcleo. Já as camadas que estão mais distantes do núcleo, elas serão as camadas de maior energia. Eu preciso ter maior energia para manter o meu elétron atraído pelo núcleo e assim ele se manter na órbita do átomo. Cada camada eletrônica pode ter mais de um elétron, mas existe um número máximo de elétrons para cada uma delas, né? Cada uma delas é capaz de comportar um número máximo. Então aqui, camada K, 2 elétrons. Posso ter menos que 2? Pode, como eu dei o exemplo do hidrogênio. Posso ter mais que 2? Não, não posso, é o número máximo. Camada L, 8 elétrons. Mesma situação, ela pode ter menos, mas nunca terá mais que 8 elétrons. Camada M, 18 elétrons. N, 32 elétrons. O, 32 elétrons. P, 18 elétrons e Q, 8 elétrons. Então vamos observar aqui, ó, o hidrogênio. Como eu falei, ele tem um elétron. Então aqui ele vai ter o quê? Somente um elétron, ele vai ter apenas a camada K. Ele não vai apresentar as outras 6 camadas eletrônicas. Por quê? Elas somente irão existir no átomo se houver elétrons orbitando nelas. Se não ocorre a existência desses elétrons, o átomo não vai apresentar aquela camada. É o caso aqui do hidrogênio, só tem um elétron, então ele vai ter apenas a camada K. Já outros elementos, como por exemplo o sódio, que tem número atômico igual a 11, o que vai acontecer? Ele vai ter a sua primeira camada, a capacidade máxima dela, que é 2 elétrons. Preencheu a camada K, vai para a próxima camada. Na próxima camada, a camada L, ela comporta quantos elétrons no máximo? 8, galerinha. Então, eu vou ter lá 8 elétrons no máximo nessa minha camada. Preencheu os 8, o que eu tenho? Eu tenho 11 elétrons para distribuir. 2 mais 8 eu já distribuí 10, né? Falta um elétron. Esse um elétron vai para a próxima camada, que é a camada M. E aí eu tenho a distribuição total do nosso átomo de sódio, tá? Camada K ficou com 2 elétrons, camada L, 8 elétrons e a camada M, 1 elétron. Já o lítio, ele tem 3 elétrons. Então, nesse caso, o lítio ele apresenta 2 camadas eletrônicas com elétrons, a camada K e a L. O sódio apresentou 3, né? Então, o lítio fica isso aqui, ó, camada K com os 2 elétrons, ó, e a camada L com 1 elétron. Elemento cálcio, nós temos 20 elétrons. Fazendo a distribuição de acordo com a capacidade máxima de cada camada, na camada K ele vai ter 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons, camada M, 8 elétrons também, e na camada N ele vai ter 2 elétrons, que é essa camada aqui, ó, onde ele tem apenas os 2 elétrons. Então, se a gente for observar como que funciona, ficaria isso aqui. Nós temos as camadas, ó, vai de 1, tá vendo, até o número 7, representando cada camada eletrônica, e
cada camada dessa tem a capacidade máxima de subníveis de energia. A camada K, ó, ela tem quantos subníveis? Somente o subnível S. A camada L é essa segunda aqui, ó, L. Ela tem o subnível S, tá vendo aqui, ó, S, e o subnível P. A camada M vai ser essa aqui, que é o terceiro nível. Aqui eu vou ter 3 subníveis, o subnível S, o P e o D. Camada N. Na camada N, olha só, eu vou ter o subnível S, P, D e o F. E assim sucessivamente. Professora, mas na hora que a gente está vendo a distribuição lá, não segue essa linha tão certinha de camada por camada. Aqui, pessoal, a gente tem que entender que a distribuição por níveis e subníveis de energia vai seguir a sequência dessa seta, ó. Subnível S primeiro, então começa pela camada K, 1S, depois sobe, ó, tá vendo a setinha? Ó, ela sobe, aí vem para a segunda camada. Na segunda camada, ela tem 2 subníveis, o S e o P. Depois do subnível aqui, 2P, eu vou preencher qual subnível? O 3S. Se eu ainda tiver mais elétrons para preencher, eu vou para o próximo. Quem é o próximo? Ó, venho e aí vai vir aqui, ó, 3P. Se a gente fosse seguir a ordem da camada, depois do 3P seria o 3D, certo? Só que seguindo o diagrama de Linus Pauling, quem vai ser? Vai ser aqui, ó, 4S. E aí eu vou seguindo, ó, volta, aí depois 3D, 4P, 5S. Se tiver mais elétrons, continua a distribuição. E assim eu vou indo até distribuir todos os elétrons que o átomo apresentar pra gente. Ó, o átomo de boro apresenta um número atômico igual a 5. Logo, ele apresenta 5 elétrons. Isso o átomo no estado fundamental. Observe a distribuição eletrônica do átomo de boro no diagrama de Linus Pauling. Se a gente for seguir aquela sequência, como ele tem 5, então eu vou começar 1s2, porque aqui comporta no máximo 2 elétrons. Depois eu vou para 2s2, depois para 2p1. Olha só, o nível P ele comporta no máximo 6. Só que eu vou distribuir de acordo com a quantidade de elétrons que o átomo tem. Se aqui eu já distribuí 4, ó, 2 mais 2, 4. Para 5 falta quem? Falta 1. Por isso que no subnível aqui P vai somente 1 elétron. Se a gente for fazer a distribuição por orbitais, ficaria aqui, ó. Nessa distribuição nós teremos um total de 5 orbitais. Um orbital referente ao subnível S está aqui, ó, orbital S, os seus 2 elétrons. No primeiro orbital do primeiro nível e 4 orbitais aonde? No subnível que refere-se ao nível 2, né? Que é esse nível aqui. Então a distribuição ficaria como? Nesse primeiro subnível aqui do nível 2, que é o subnível S, que representa essa distribuição, eu tenho 2 elétrons. No segundo subnível, que seria o subnível P, quantos elétrons eu vou ter? Eu vou ter só 1 elétron. Então, por isso que aqui eu vou ter 2p1. A gente tem outro exemplo aqui que é o átomo de cromo, que ele apresenta 23 elétrons, tá? O número atômico é 23, então 23 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica dele, olha o que nós temos. Nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Observe que depois que eu preencho ao máximo o subnível anterior, é que eu vou para o próximo, tá? Sempre eu só vou para o subnível seguinte quando o meu subnível anterior está totalmente preenchido. Ó, por exemplo, aqui, ó,
3p6, a capacidade máxima do subnível P é 6 elétrons. Se eu já tenho 6 elétrons aqui e ainda tenho elétron para distribuir, aí eu vou para o próximo. Preenchi ao máximo, ainda tem elétron? Aí eu vou para o próximo. Se a gente fosse observar os subníveis que nós temos ali, aqui, camada K, que é o nível 1, eu tenho 2 elétrons. Camada L, que é o nível 2, eu tenho aqui 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Camada M, que é o nível 3, 2 elétrons no subnível S, 6 elétrons no subnível P e 3 elétrons no subnível D. Mas por que que 3 aqui e aqui está preenchido? Porque a gente segue essa sequência, ó. Depois do 3p6, vem o 4s2, depois aqui vai vir o 3d3. Por isso que ficou o 3d aqui não totalmente preenchido e eu tenho o nível 4s2 totalmente preenchido. Bom, galerinha, e assim a gente encerra mais uma aula cheia de conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado de como que funciona a estrutura do átomo e a gente tem, ó, muito conteúdo para a gente aprender ainda. Fique ligado!